Entendido o porquê precisamos dar forma e saber o que colocar na passagem, precisamos agora discutir como faremos isso. Nas aulas anteriores, já falamos que esse seria o campo mais importante. Isso se deve por ser um campo comum a todos os formulários de evolução que utilizamos. Além disso, este é o campo que o sistema utiliza para copiar as informações quando abrimos o formulário de passagem de plantão. Logo, colocando a informação padronizada aqui, ela irá ser impressa em nosso relatório de passagem da forma adequada. Mas chega de enrolação. O padrão que precisamos manter naquela caixa de diagnóstico/resumo da internação é separado por algumas âncoras. São elas: comorbidades, atual, ATB, culturas, exames e dispositivos. Antes de descrever o como será em cada âncora, quero mostrar alguns exemplos de como facilita a identificação da informação. Aqui, uma cópia diretamente do CID-10 versus uma passagem estruturada demonstrando que se trata de um paciente frágil com pneumonia. Aqui, uma descrição gigante e prolixa versus uma estrutura com comorbidades e direta ao problema do paciente. Aqui, temos um exemplo claro de alguém que pensou: vou escrever tudo para não faltar informação, versus alguém que sabe que escrever em excesso pode levar à perda de informação. Além disso, adinamia mais hiporexia, mais sonolência, mais dificuldade de deambular, mais desorientação, mais febre aferida, não é um diagnóstico. Agora ITU, sim, é um diagnóstico, e dá sentido ao ceftriaxona que está utilizando e às culturas que está aguardando. Descrito antibióticos e culturas, faz sentido termos alguns exames em nossa passagem. Contudo, a ideia não é dar Ctrl+C e Ctrl+V no laudo. Deve ser uma descrição direta como no exemplo ao lado. Na hora da passagem não é para ficar discutindo coisas como restrição à difusão, hipersinal, T2 flare. Assim como saber quem é nosso paciente de forma rápida, precisamos entender o que foi feito de conduta ou o que está programado. Manter uma descrição grande não gera proteção nem ao médico, muito menos ao paciente. Exploraremos posteriormente com detalhes como deve ser descrito essa parte. Faremos aqui um momento para fixar a forma adequada de preenchimento. Vamos de uma por uma. Comorbidades, devemos descrever de forma direta e resumida. Como não fazer? Comorbidades. Sem comorbidades conhecidas, sem alergia à dipirona, sem alergia a camarão, 2 kg acima do peso. Essa descrição traz informações não relevantes ao caso. Como fazer? Comorbidades, nada digno de nota. Se não é relevante ao caso, não precisa ser citado. Atual. Aqui colocaremos o motivo atual da internação, sempre colocando o dia/mês do diagnóstico. Desta forma, temos como saber o dia da internação em UTI e as datas das complicações que surgirem. Como não fazer? Atual. Estava fazendo sua habitual corrida de 25 km na areia, quando veio uma bola de futebol americano que o acertou na cabeça. Isso não é diagnóstico. Como fazer? Atual. 30 de julho traumatismo crânioencefálico. 30 de julho PO drenagem epidural. Agora sim, temos condições de saber o problema, o que foi feito e quando aconteceu. Antibiótico e culturas. Não vamos aqui ficar escrevendo nome e sobrenome de antibióticos e de bactérias. Piperacilina sódica mais tazobactam sódico pode ser reduzido para tazo. Também não precisamos escrever Klebsiella pneumonia e carbapenemase. Basta descrever KPC. Agora, é importante termos as datas de início e fim dos antibióticos e da cultura. Como não fazer? Antibióticos. Não precisamos descrever dosagem, frequência. A dose e frequência sempre são checados pelo diarista e pela equipe da farmácia. Também não devemos descrever em que dia está o antibiótico. Devemos descrever a data de início e a data de fim do antibiótico. Culturas. Olhem o quanto foi escrito em culturas. Isso tudo para não haver significado algum ao paciente. Como fazer? Antibióticos. Descrição de qual é quando começa e quando termina, pois se é profilático, deve ser suspenso de acordo com o protocolo. Aqui, profilêutico não existe. Culturas.
De forma direta, mostra o dia, o que foi coletado e o resultado negativo. Mantendo esse padrão, mesmo para pacientes de longa internação, temos condições de entender rapidamente o que está utilizando e o porquê está utilizando. Exames. Aqui é um item que sempre dá mais trabalho. Isso porque fica um copia e cola que no final só prejudica. Em exames, devemos colocar a data, qual exame e a interpretação ao caso. Lembrando que não é adequado escrever tomografia axial computadorizada abdominal com utilização de contraste venoso. Seja prático. Escreva apenas TCABD. Como não fazer? Vemos aqui o clássico copia e cola para fingir que viu o exame e para prejudicar a passagem. Lembrem, somente colocar aquilo que é relevante ao caso. Como fazer? O que o paciente fez? Em 30 de julho, fez uma TC de crânio com o achado de um epidural de 5 cm, com desvio de linha média. No dia seguinte fez uma TC de controle que não tinha alterações significativas. Simples, direto e fácil absorção pelo plantonista. Por último, para termos um controle adequado dos dispositivos, devemos descrever o que o paciente possui de dispositivos, atualmente, e quando foi passado. Lembrem, sigla do dispositivo seguido da data. AVC é acidente vascular cerebral. Se quiserem falar do catéter venoso central, a sigla é CVC. Espero que esse vídeo ajude a melhorar as nossas passagens e trazer mais segurança ao paciente. É um processo de melhoria contínua, então ao longo das próximas semanas irei cobrar essa mudança sempre.